a questão número 6 agora, aplicada aqui para o concurso de soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, FCC. Considere as formas de violência indicadas nos itens abaixo. Física, psicológica, sexual e moral. São formas de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outras, aquelas indicadas nos itens. Aí, gente, quais são, né, as modalidades de violência doméstica familiar contra a mulher que a gente estudou aqui? Né? Tem violência física? Tem. Né? Violência física é o quê? É o embate físico, né? É o embate físico, a agressão física, a agressão ao corpo, né, daquela pessoa. Violência psicológica tem? Tem também, né? É aquele agressor que aterroriza a pessoa, que proíbe ela de sair, né? Que restringe as suas relações sociais, né? Entre várias outras coisas. Lembre que a lei tem umas definições bem extensas, você tem que ler, tá? Você tem que ler, por favor, não esqueça. Então tem também a violência psicológica. Violência sexual, com certeza, tá lá prevista também, né? E não é apenas o estupro e outros casos de abuso que a gente está acostumado a pensar quando pensa em violência sexual, né? Mas tem a questão reprodutiva também. Então, o agressor impedir a vítima de exercer seus direitos reprodutivos, né, de utilizar um método contraceptivo, por exemplo. Então, nesse caso, também há violência sexual. Então, também uma modalidade de violência que está prevista lá na Lei Maria da Penha. Por último, violência moral. Qual é essa modalidade de violência? É aquela ligada aos crimes contra a honra. Né, calúnia, injúria e difamação. Tá? Também está prevista lá na lei, né, a gente estudou aqui na aula de hoje. Então, todas as 4 modalidades aqui estão previstas lá na lei número 11.340 e, portanto, a nossa resposta vai ser a alternativa C. Ok? Essa aqui para oficial da Polícia Militar do Ceará. Com relação à atuação policial e ao disposto na Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é incorreto afirmar que... Gente, quando eu vejo uma questão como essa, o que eu faço, né, quando estou resolvendo uma prova, é eu venho aqui e marco incorreto, né, incorreto, pô, faz assim, para eu não esquecer, né, porque já aconteceu comigo isso várias vezes, viu? Eu, beleza, olhei, não, é incorreto. Aí quando eu vou olhando as alternativas, eu instintivamente vou procurando a correta. Então toma cuidado com isso, tá? É uma bobagem, mas toma cuidado. Então o que eu faço sempre é isso, eu marco, né, lá, é incorreto, né, para eu não esquecer de jeito nenhum. Ok? Vamos lá. Letra A. Na interpretação da Lei 11.340 de 2006, serão considerados os fins sociais a que se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica familiar. Sim. Sim, tá certo isso daqui. Né? Quando a gente fala os fins sociais a que se destina, é a interpretação teleológica. Né? O que é que isso significa? Caso você não tenha estudado isso ainda lá em Direito Constitucional, né, e tal, mas o que é a interpretação teleológica? É quando o magistrado ou a autoridade que vai aplicar aquela lei, ela fica atenta à finalidade da lei. Não é somente o que está escrito ali. Não é somente o que a gente chama de letra fria da lei. Não é somente a letra fria. Mas é a finalidade. Qual é a finalidade da Lei Maria da Penha? Proteger a mulher que está em situação de violência doméstica familiar. Então, essa proteção está sendo ali conferida de fato? Ela está realmente acontecendo? Ela está sendo efetivada? Essa mulher está sendo protegida? Se ela não tiver, então tem que olhar a interpretação dessa lei. Né? Será que ela está sendo interpretada da melhor maneira possível, no interesse daquela mulher, daquela ofendida? Né? Então é disso aqui que a gente está falando. Então a alternativa A está correta, está lá no artigo 4º, tá? Da Lei 11.340. Alternativa B. A política pública que visa coibir a violência doméstica familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, excluídas as ações não governamentais, tendo por diretriz, dentre outras, a capacitação permanente da Polícia Militar. Qual é o problema dessa assertiva aqui? Ela está errada, ela é a nossa resposta, tá? Letra B é a nossa resposta. Qual é o problema dela? É isso aqui, ó. Excluídas as ações não governamentais. Gente, para que excluir ações não governamentais? Que sentido isso faz? Né? Ação não governamental é o quê? É a ação de um ente privado. Então, se você tem, por exemplo, uma associação, uma organização de sociedade civil, que ela se dedica, por exemplo, à capacitação, né, de agentes públicos e privados para lidar com a mulher que está em situação de violência, para aprender a fazer um atendimento, né, adequado, para evitar a revitimização, para usar de empatia, para usar a linguagem correta, para evitar que aquele sofrimento dela se torne ainda maior. Se você tem uma organização que se dedica a essa atividade, por que ela não pode também participar desse esforço na política pública? Veja, eu não estou dizendo que essa organização privada vai substituir o trabalho do policial. Claro que não. Claro que não, isso não é possível, né? Polícia é atribuição do Estado. Não pode ser delegada a ente privado, óbvio. Você já sabe disso. Você quer ser policial, você sabe disso. Agora, o que a gente não pode é excluir a ação dessa organização privada
É claro, estou falando aqui de organizações não governamentais ou organizações de sociedade civil, como elas são chamadas hoje, tá? A gente não pode excluir a ação delas em cooperação com o Estado. Né? É muito interessante que haja essa cooperação. Que qualquer pessoa que queira dar sua contribuição, né, para a política pública, né, de combate à violência contra a mulher, ela possa ter essa oportunidade de dar sua contribuição e o Estado possa receber essas contribuições e usá-las da melhor maneira possível. Então, letra B está incorreta, porque não é excluídas aqui, tá? Não faz nenhum sentido isso aqui. Letra C, a Lei Maria da Penha impõe implementação de atendimento policial especializado para as mulheres. Sim, a gente já viu isso aqui, né? Especializado com servidores capacitados, preferencialmente do sexo feminino, né, que forem atender essas mulheres. Letra C, a Lei Maria da Penha impõe implementação de atendimento... já falei. Letra D, a Lei 11.340 de 2006 impõe a capacitação permanente da Polícia Militar quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Essa aqui é interessante, a gente não falou ainda sobre isso. Está lá no artigo 8º, inciso 7º. Né? Olha o que diz o inciso 7º. Ó. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso 1º quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Então aqui a lei vai além, né, da proteção da mulher, porque ela não fala apenas em questões de gênero, mas também em questões de raça e de etnia. Porque o recorte étnico e racial também é importante nesse contexto. Né? Uma coisa é a mulher branca que sofre violência e que vai ser protegida, né? E a mulher negra que sofre violência, ela muitas vezes está num contexto diferente, que também envolve a questão racial. Então, aquele policial que presta o atendimento, aquele policial que vai lá atender a ocorrência, né, que muitas vezes concede a medida de afastamento do lar, né, ele precisa também ter essa capacidade de identificar os componentes ali dentro daquela situação tão complexa de violência. Beleza? Letra E. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. Perfeito. Né? Qual é essa situação? Vamos supor que o juiz concedeu a medida protetiva de urgência de afastamento do lar. Determinou que o sujeito não pode estar a menos de, sei lá, 200 metros da residência, né, onde mora a ofendida e os seus dependentes. Então o juiz determinou, o cara, não, beleza, tem que estar a 200 metros de distância, tá? Não pode, tal, né? E é isso, o juiz determinou, está determinado. Beleza. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Né? O sujeito foi lá e descumpriu. Ficou lá a 50 metros da casa, olhando ali, né, na tentativa de intimidar aquela mulher, né, que foi sua vítima, de uma ameaça velada, né, e ele fica ali perto da casa, 50 metros, só olhando ali o que está acontecendo. Ele descumpriu a medida que foi imposta pela autoridade judiciária. Então o que é que a autoridade judiciária vai fazer? É simples, né? O juiz vai lá, ele mesmo, né? Pega o cara pelo colarinho, arrasta, diz, saia daqui, seu cabra safado. Não, não é isso. O que o juiz vai fazer é requisitar o auxílio de força policial. Né? Ele vai determinar, é requisitar, tá? Não é pedir. Não é pedir favor, não. O juiz vai determinar, né, que a autoridade policial, que é responsável pelo cumprimento das decisões judiciais, né, que a autoridade policial vá lá, né, e force o cumprimento da decisão, né, se é esse o caso. Então, a polícia vai lá e vai arrastar o sujeito, vai tirar ele de lá. Né, e, se ele resistir, vai levar ele preso, vai prender em flagrante delito, né, pela desobediência à ordem judicial, né, desacato, enfim. Né, tem outros tipos penais aí que podem ser utilizados no enquadramento dessa situação. Certo? Então essa aqui é a questão número 7, gabarito, letra B de bola. Lembrando que é a incorreta, tá? É incorreta. Vamos para a próxima questão, número 8, oficial da Polícia Militar do Ceará. Oficial da Polícia Militar do Estado do Ceará, palestrando em curso de aperfeiçoamento, destacou a importância da atuação da corporação para o implemento das políticas públicas no combate à violência contra a mulher, nos termos da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Sobre o diploma citado, podemos afirmar que este... Então a gente vai marcar certo aqui sobre a Lei Maria da Penha. Né? Eu acho engraçado essas questões que o cara inventa uma historinha só por inventar, né? Que não tem relevância nenhuma para a questão, né? Ela podia começar aqui, ó. Sobre o diploma citado, a questão podia começar nessa parte aqui, né? Sobre a Lei Maria da Penha, podemos afirmar que ela, a lei, né? Mas não, ela conta toda uma historinha, né? Que o oficial foi dar uma palestra, não sei o quê. Não, mas não serve para nada. Vamos lá. Letra A. A Lei Maria da Penha prevê como violência doméstica e familiar contra a mulher a agressão física, moral e sexual, sem incluir, contudo, a violência patrimonial. Você viu que eu falei que esse negócio cai muito? Quase todas as questões, a gente está na questão 8, quase todas que a gente resolveu até agora, apareceu, né, esse negócio das modalidades de violência. Né? Então, tem violência patrimonial prevista na Lei Maria da Penha? Tem.
É aquela que diz respeito aos objetos, aos bens, às coisas, né, objeto de trabalho, né, e várias outras coisas, né, que pertencem àquela mulher, tá? Então o sujeito foi lá, né, eu vi um caso como esse, né? A mulher era uma artesã, né, ela fazia bordados, né, e tal, e aquele era o meio de vida dela, né, a renda dela vinha daquilo ali, e aí o sujeito, marido sem vergonha, né, quando ele queria, né, agredir aquela mulher, o que é que ele fazia? Né? Ele não fazia agressão física, fazia nada disso. Ele escondia as agulhas dela. Escondia o material dela. Né? E aí impedia ela de trabalhar. E aí ela não conseguia entregar as encomendas, né? Não conseguia cumprir ali as obrigações dela no trabalho, e aquilo ali prejudicava, e ela ia pegando menos clientes, esse tipo de coisa. Veja que situação, né? Isso é violência? Claro que é. É a chamada violência patrimonial. Tá? Então, alternativa A está incorreta. Letra B. Permite que seja aplicada a pena de multa em substituição à pena privativa de liberdade, na hipótese de condenação. Veda, porém, a substituição da pena de privação de liberdade por fornecimento de cestas básicas. Essa aqui é interessante, ó. Lei Maria da Penha não permite a aplicação de pena de multa em substituição à pena privativa de liberdade. Tá? Não pode, né? Nem muito menos o fornecimento de cesta básica. Tá? Não faz nenhum sentido isso. Né? A lei veda a substituição da privação de liberdade por pena de multa ou pelo fornecimento de cestas básicas. Não pode, ok? Não faria sentido, né? O cara foi lá, agrediu, né, sei lá, esposa, namorada, companheira, foi lá, agrediu, né, fez e aconteceu, foi condenado. Beleza, então, eu vou fornecer cesta básica e vou ficar tranquilo, né, de boa, voltar para... Não, não pode, tá? Letra C. Não autoriza, a lei, né, não autoriza a aplicação da lei 90, 99 e 95 na hipótese de violência doméstica familiar contra a mulher. Já falei sobre isso aqui, né? Já falei sobre isso. A lei 90 e 99, que trata dos juizados especiais, cíveis e criminais, inclusive, né? Estão os dois lá na mesma lei, né? Ela traz aqueles institutos despenalizadores que não podem ser aplicados no contexto da Lei Maria da Penha. Então, lei 90, 99 e 95 não pode ser aplicada aqui, portanto, né, a letra C é a nossa resposta, é o nosso gabarito. Letra D. Não há em seu texto tipificação de qualquer conduta. Isso aqui já foi correto até uns anos atrás. Né? Eu me lembro que eu falava muito isso quando dava aula da Lei Maria da Penha, até eu não sei qual foi o ano, 2016, 2017, por aí, né, que apareceu o primeiro tipo penal lá previsto. Né? Mas não tinha, realmente não tinha tipos penais, né, na Lei Maria da Penha. Ela era uma lei conceitual, né, que definia várias coisas e que tratava de procedimentos, das medidas protetivas, né, de várias coisas. Mas ela não trazia nenhum tipo penal. Só que isso mudou. Isso mudou. A gente agora tem sim, né, tipos penais previstos lá na Lei Maria da Penha, tá? Na verdade é um tipo penal só, né, o artigo 24A, né, que tipifica justamente a conduta de quem descumpre a decisão judicial de concessão de uma medida protetiva de urgência. Tá? É justamente aquela situação que eu estava falando para você, né, do sujeito que simplesmente ignora, né, a decisão do juiz, né, e que descumpre essa medida. Então, está lá no artigo 24A, pena detenção de 3 meses a 2 anos. Beleza? Letra E. Consoante entendimento consolidado da jurisprudência dos tribunais superiores, não se aplica a transgênero feminino. Mais uma questão importante aqui, né? Vejam, hoje, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Brasil, já faz um tempo, é de que não há diferenciação jurídica, tá? Não há diferenciação jurídica da mulher cis e da mulher trans. Então, mulher trans é aquela que, né, ela nasceu como um homem, né, biologicamente como um homem, né, e num dado momento ela transicionou, como se costuma dizer. Né, ela transicionou, né, ela se entendeu mulher e assumiu essa condição perante a sociedade. Então, nesse caso, juridicamente, ela é uma mulher, como qualquer outra, ok? Então, nesse sentido, a mulher trans, ela também pode ser vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha pode se aplicar à mulher trans? Sim, pode se aplicar à mulher trans. Pode se aplicar à mulher homossexual? Sim, pode se aplicar à mulher homossexual, ok? Lembre sempre disso,
porque são questões de jurisprudência que não aparecem tanto em concursos policiais, mas essas questões que eu trouxe aqui, né, esses detalhezinhos, aparecem sim, né, vez por outra, como você pode ver aqui pela nossa questão número 8. Vamos para a próxima? Vamos resolver a questão número 9. Sobre essa aqui para soldado da Polícia Militar da Bahia. Sobre a inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar, avalie as assertivas abaixo. 1. O depoimento não poderá ser registrado em meio eletrônico ou magnético. Pô, aí lascou, né? Se não puder registrar em meio eletrônico depoimento, aí... Como é? Tem que ser papel, é? Máquina de escrever? Não tem condição, não faz nenhum sentido, né? Não utilizar os sistemas informatizados para registrar o depoimento daquela mulher. Eu não vou nem comentar muito isso daqui, né? Porque o que a lei diz, na verdade, é o contrário. Está lá no artigo 10A, parágrafo 2º, inciso 3º. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, tá bom? Não é que não pode ser, né? Pelo contrário. Devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Então, a primeira, né, assertiva está incorreta. 2. A mulher em situação de violência doméstica familiar poderá ser inquirida sucessivas vezes sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como ser questionada sobre a vida privada. É justamente o inverso, né? Ela deverá ser inquirida uma única vez, evitando a revitimização, né, e evitando justamente que ela seja inquirida também sobre a sua vida privada. Né? Eu já falei muito sobre isso aqui, eu não vou ficar repetindo também não. Está no artigo 10A, inciso 3º. Então, a assertiva 2 também está incorreta. 3. Deve-se garantir que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica familiar terá contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Agora sim está correto. Né? Porque, vejam, a situação, né, que envolve a violência doméstica familiar contra a mulher, ela envolve uma relação de dominação. Né? Não é simplesmente uma violência. É por isso que tem uma lei só sobre isso. Tá? É muito diferente do cara que, sei lá, brigou com um cara no bar, deu um soco nele. É muito diferente. A gente não está falando aqui da mesma coisa. A gente está falando aqui da mulher que sofreu violência dentro das suas relações afetivas. Então, muitas vezes, essa violência é fruto de uma relação adoecida, né, e em que há dominação de uma pessoa sobre a outra. Então, quando você coloca essa vítima de frente para o agressor, essa dominação pode levar a vítima a falsear, né, a não trazer todos os fatos, a não contar exatamente o que aconteceu. Né? É a velha história, né? Na verdade, não, eu caí, né? Levei uma queda, machuquei, não sei o quê. Então, é por isso que a lei determina que, em nenhuma hipótese, né, isso deve acontecer. Então, a assertiva 3 está correta, né? E, portanto, a nossa resposta aqui vai ser a letra B. Né? Somente a assertiva 3 está correta. Né? Essa aqui é a nossa questão número 9. Vamos lá agora para a questão número 10. Para soldado da Polícia Militar do Ceará, 2023. Em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, a autoridade policial deve remeter expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. De acordo com a Lei Maria da Penha, esse procedimento deverá ser feito no prazo de... Olha que interessante, a gente já falou sobre isso aqui na aula de hoje também. Né? Veja, qual é o prazo que a autoridade policial tem para remeter o expediente ao juiz com o pedido da ofensiva pela concessão de medida protetiva de urgência. Você lembra qual é esse prazo? 48 horas. A letra D é a nossa resposta. Você poderia ter se confundido com o prazo de 24 horas. Mas 24 horas é o prazo de quê? É o prazo de comunicação ao juiz de direito quando a medida protetiva de urgência de afastamento do lar for concedida pela autoridade policial ou pelo policial. Então, quando não for o juiz que concedeu a medida, ele deve ser informado no prazo de 24 horas, quando foi o delegado ou o policial, ok? Cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Agora, o prazo que o delegado tem para encaminhar ao Poder Judiciário o pedido da ofendida pela concessão de medidas protetivas de urgência, esse prazo é de 48 horas, é a ele que se refere a nossa questão número 10, tá bom? Essa foi fácil, né? Tranquilinha essa questão aqui, né? Só para sua referência, né? Tá aqui no artigo 12, eu não vou ler ele todo com você e tal, né? Mas tá aqui no artigo 12, inciso 3º, né? Esse prazo. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz
com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Tá? É uma obrigação da autoridade policial. Ok? Vale a pena dar uma lida no artigo 12 também, tá? Que tem as obrigações da autoridade policial diante das situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Questão 11. Acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Para que haja violência doméstica contra a mulher, é essencial a prática de conduta comissiva. Não. A violência pode ser omissiva também. Tá? Pode ser. Não tem nada na lei que determine que ela tem que ser comissiva. Tá? Nada disso. Letra B. Violência doméstica e familiar contra a mulher necessariamente causa morte ou sofrimento. Não. A gente já viu. Pode ser a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial. Né? É assim, tudo bem, você pode dizer a moral e a psicológica causam sofrimento. A psicológica sim, né? A moral não dá para dizer assim com certeza, né? Mas a violência patrimonial, por exemplo, né? Ela não necessariamente causa sofrimento. Né? Não existe esse requisito, né? Para você dizer, só é violência doméstica se causar morte ou sofrimento. Não existe isso. As modalidades de violência doméstica estão previstas na própria lei, a gente já estudou exaustivamente aqui nessa aula de hoje. Então, a letra B também está incorreta. Letra C. É possível que haja violência doméstica contra a mulher sem que o agressor possua vínculo familiar. É possível? Sim, é possível. Né? É possível, a gente já falou sobre isso também. Né? Não precisa esse agressor ser alguém que se relaciona ou que é familiar daquela mulher agredida. Não. Pode ser uma pessoa que divide um apartamento, por exemplo. Né? Pode ser uma pessoa que nem mora junto, né? Mas que tem um vínculo ali, né? Sei lá, uma amizade, né? um vínculo de camaradagem, sei lá, um vizinho, alguma coisa nesse sentido, mas que pratica a violência com esse componente de gênero. Né? Com esse componente, né, da vítima exercer uma dominação ali, né? Do agressor exercer uma dominação sobre a vítima. Tá? Então, letra C é a nossa resposta. Né? Letra D. A violência familiar contra a mulher se dá sempre em razão de uma omissão baseada no gênero. Pô, sempre omissão também é de lascar, né? Sempre omissão também é pra arrombar. Não faz nenhum sentido isso aqui. Letra E. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui a única forma de violação dos direitos humanos. Pô, aí foi demais, né? Foi longe demais, né? É uma importante forma de violação de direitos humanos, mas tem várias outras que também existem aí, né? Você pode pensar logo na tortura, por exemplo. Né? Enfim, tem várias coisas. Então, questão número 11, nosso gabarito é a alternativa C, tá bom? Letra C. Vou encerrar aqui. Deco, pode tirar aí o slide, por favor. Vou encerrar aqui essa nossa aula de hoje. Né? A gente falou aqui exaustivamente sobre a Lei Maria da Penha. Eu espero que você tenha aproveitado bem essas informações que eu trouxe aqui, porque é muito provável que você, se prestou muita atenção na nossa aula, se você estudar direitinho, né, que você consiga acertar uma ou duas questões aí da sua prova que vão trazer a Lei 11.340, certo? Se você tiver dúvidas, estou aqui à sua disposição também, né, nas redes sociais, você também me encontra. Não é difícil, tá? Vai lá no Instagram, Prof. Paulo Guimarães, lá no YouTube, canal Professor Paulo Guimarães, enfim, estou sempre à sua disposição, né, aí nas redes, se você precisar conversar comigo por alguma razão. Muito sucesso para você, bons estudos e até a próxima.